Bem-vindos ao nosso 8º encontro. Eu sou o Carlos Luiz. Olá, eu sou o Rui. Hoje a gente vai fazer uma reflexão prática sobre a questão do vício, em particular um vício psicológico do farisaísmo, da discussão inútil, do excesso de regras e regras formais e etc. e etc. Qual é o caso concreto que a gente vai lidar agora? O Humberto de Campos, é desencarnado, é um escritor famoso brasileiro, tá certo? E depois de desencarnado, ele começa a escrever através do Chico Xavier sobre variados temas. E na época, um amigo dele, um conhecido do Rio de Janeiro, pede uma orientação porque ele quer fundar um trabalho, um grande, como ele diz, um grande trabalho religioso para corrigir as coisas, para ensinar o espiritismo e etc, etc. A resposta do Humberto de Campos vale a pena ser lida na íntegra, tá certo? Está no livro Lázaro Redivivo, capítulo 31. E o título diz tudo: Com franqueza de irmão, tá certo? Então ele diz assim: já que você pede uma orientação, eu darei. Então, assim, você pergunta como iniciar um trabalho eficiente no Rio em favor da confortadora doutrina que os espíritos consoladores semeiam. Francamente, sua pergunta denuncia muita despreocupação do grandioso movimento que os espiritistas sinceros desenvolvem. E aí começa. Obviamente, por uma questão até de educação e ética, ele não cita a pessoa e nem mostra a carta da pessoa. Pela resposta, a gente vai entender a opinião dele. Eu vou destacar apenas um trecho para que a gente entenda o seguinte: a opinião de Humberto de Campos sobre esse trabalho que essa pessoa queria citar, que seria um trabalho grandioso, com muitos recursos, mas seria um trabalho de polêmica doutrinária, Ele se arvorava no direito de corrigir o movimento espírita, de ensinar os outros. Lembrando que Jesus não fez isso em relação aos fariseus. Ele não se colocou na posição de educador dos fariseus. Ele educou a humanidade através dos ensinos e dos exemplos, como ficou bem claro no encontro 7. Vamos ver a resposta, um trecho da resposta do Humberto de Campos. Se você deseja, de fato, servir na obra do Cristo, vá cooperar com os irmãos valorosos que bracejam no grande mar das fundações já feitas, auxiliando-os com o espírito de amor. Não compareça diante dele com a fumaça dos críticos. Em todos os lugares você encontraria um convite para exercer esse terrível ofício. Vou ler tudo, depois a gente comenta rapidamente. Aproxime-se com a sincera disposição de servir cristamente. Ame os companheiros e ajude-os. Não perca tempo em disputas vãs. Cuide de realizar a vontade do Senhor dentro de si mesmo. Como último recurso, use a tribuna em seu ministério, mas, antes de fazê-lo, distribua o valor dos bens imperecíveis da alma. Então, a crítica é um último recurso depois que você já está vivendo e já está fazendo uma série de coisas. E aí ele vai comentar numa linha seguinte: não muito longe do seu lar existem leprosos e loucos, tuberculosos e velhinhos sedentos de afeto, crianças e jovens desamparados. Então tem que ter cuidado para que o nosso ofício não seja simplesmente ver o erro dos outros. Ele vai citar várias coisas, tem várias referências, é um texto bem interessante que eu realmente sugiro que vocês leiam e reflitam. Essa medida entre a crítica honesta e sincera, que busca ajudar, e a discussão vã que só perturba. O tema é extenso, delicado, Vamos deixar aos nossos amigos espirituais o espaço adequado para que eles possam também se colocar e nos auxiliar a entender melhor esse ponto de vista que a gente está trazendo aqui a partir de uma orientação direta, prática, do Humberto de Campos para um amigo encarnado. É com disposição íntima e fraterna
que aqui nos apresentamos para as reflexões fundamentadas na vida e nos ensinos do nosso Mestre tão amado, que merece de cada um de nós a ternura e a devoção que ele já presta incondicionalmente a incontáveis milênios a cada criatura desse planeta, porque a sua luz e o seu amor envolve a todos, encarnados e desencarnados, humanos e animais, plantas e minerais, porque não esqueçamos, Jesus de Nazaré é o Senhor Supremo deste mundo. Agradecer mais uma vez a oportunidade desse diálogo. Como primeira pergunta para o encontro de hoje, eu queria sua opinião, qual o perigo que enfrentamos quando nos envolvemos em polêmicas constantes? O primeiro e mais relevante perigo que enfrentamos ao adotar essa postura continuada na vida é a da queda na hipocrisia. Porque muitas vezes em disputas em que o nosso orgulho é ferido, tendemos a exagerar e a mentir, a negar as próprias fraquezas e os próprios erros. Um ambiente de polêmica cria um clima psíquico em que a cultura, no sentido da bactéria da hipocrisia, cresce com muita facilidade. Então, o fruto mais infeliz e imediato de um clima de polêmica, onde cada um preocupa-se em defender e acusar, é a instituição da máscara da hipocrisia como norma de relação humana. Você fala em instituição, então como devemos nos posicionar quando a gente se depara com situações de distorções doutrinárias, falando dentro do Espiritismo? Esclarecer de maneira clara, objetiva e extremamente franca, o que não nos permite agredir a ninguém. Se há um ponto em que observamos que há uma distorção, primeiro e acima de tudo, orar ao Cristo para que tenhamos paz no coração. Segundo, meditar em profundidade sobre o ponto que acreditamos ser distorção. Terceiro, pesquisar séria e continuadamente a questão, antes de escrever uma só linha ou pronunciar publicamente uma só palavra. É inútil indivíduos que querem utilizar-se de supostas ou reais distorções doutrinárias para aparecerem vaidosamente ao público espírita. Se vemos um ponto de distorção, que tiremos 1 ou 2 anos para estudar em profundidade. Que pesquisemos detidamente dezenas de trechos da codificação que fundamentam aquilo que acreditamos ser a verdade. Como o momento seguinte, compartilhemos com pessoas lúcidas e de confiança, para que façam observações em nossa opinião, e em conjunto decidamos com ela se sim é necessário que aquilo venha a público ou não. Após isso, que se consulte os próprios amigos espirituais, em grupo, porque quando se fala de espiritismo, falamos-se de um tema precioso sempre. Após esse processo, acreditamos que a pessoa poderá ter uma condição segura de poder posicionar-se. Somos contrários às posturas levianas e vaidosas, que mais se preocupam em destacar o erro do outro do que esclarecer. Quem quer educar,
Quem quer ser fraterno também tem que se perguntar: o que levou a meu irmão a defender essa ideia? Então é preciso uma imensa preparação íntima, um amparo espiritual adequado, outras opiniões, para que nos posicionemos dignamente diante de uma questão doutrinária, sem jamais acusar a ninguém, mas compreender e poupar o indivíduo, porque a nossa crítica, após um processo sério, deve ser sempre direcionada à ideia e nunca a pessoas. Certo, mas depois de todo esse processo, depois de todo esse estudo, o aconselhamento dos amigos espirituais, como verdadeiramente defender sem polemizar? É importante entender que o Espiritismo não precisa de defesa. Se o precisasse, seria fraco. Apenas devemos dar a nossa pequena cota de colaboração. Como fazer? Após todo esse processo, amadurecido, meditado, fundamentado, revisado por diversas pessoas, que se publique um texto, que se publique um livro, que se profira uma conferência e que se ore, pedindo ao Cristo que aquelas ideias possam ser aceitas fraternalmente, nunca como um combustível para alimentar o incêndio da vaidade humana. Uma vez feito, que se retorne ao trabalho, que se pense na real necessidade de cada um e que, se necessário, se torne público também as próprias deficiências, para que a vaidade e a hipocrisia não se torne uma marca daquele que busca simplesmente orientar os irmãos. Porque a questão não é do Espiritismo, em essência, porque o Espiritismo é uma emanação do mais alto, que os homens são impotentes para distorcer. Mas a questão aí se trata de ajudar os irmãos a não caírem no erro e na mentira. Pesando-se tudo isso, que se faça a reflexão, a defesa de um aspecto ou outro da doutrina espírita, com a vibração fraterna de ajudar e nunca de corrigir de forma rude e impiedosa. Uma vez feito, a missão está cumprida. Cabe ao Cristo o encaminhamento muito mais complexo ao longo dos milênios. E qual a postura que a gente tem que ter para com aqueles que atacam o Espiritismo? Idêntica. De fraternidade humana e de honestidade em posição intelecto-moral. Exatamente a mesma coisa. Esclarecer fundamentadamente. Tive a oportunidade de defender, fundamentando-me no Evangelho do Cristo, a doutrina, contra o ataque de fariseus terríveis. E a melhor defesa é a análise crítica lúcida de tudo aquilo que se diz. É a pesquisa imparcial e sincera, e sempre o fiz amparado pelos meus amigos desencarnados. Nunca publiquei uma crítica mais ferrenha sem que ouvir a opinião sincera de Leon Denis e de outros amigos, porque necessitava de uma visão mais ampla, para que o meu coração de espírito encarnado não me traísse e eu não pregasse a maldade em nome do Cristo. Fiz isso ao longo de toda a minha vida, e todos os meus livros e artigos foram sempre avalizados por amigos e pelo mais alto, porque não interessava a minha defesa pessoal, interessava que eu cumprisse a minha pequena tarefa em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado por esse momento e disponibilizamos um espaço para você concluir.
queremos alertar a todos os que nos ouvem. É preciso cuidado com as disputas farisaicas que penetram no nosso movimento. Não há necessidade de escondermos as nossas limitações. Ante o irmão que finge saber mais, que finge ser evoluído, só há um remédio: o silêncio, e no momento oportuno assumirmos as nossas próprias deficiências. Assumir-se é a postura do cristão ante a hipocrisia. Assim fez o Cristo. Ao enfrentar a hipocrisia farisaica, ele assumiu quem era. Ele disse: eu sou maior do que Moisés. Assumir quem se é, com honestidade, é o remédio indicado pelo Mestre para que não sejamos vítimas das máscaras sociais. Aceitar-se como de fato se é o verdadeiro antídoto para a hipocrisia. Deus nunca vos abandonará e vossos guias sorrirão de felicidade ao ver que você não nega as próprias imperfeições, que você não precisa camuflar-se com palavras e discursos que parecem complexos, mas emanam da miséria emocional. É preciso aceitar-se para que as discussões hipócritas percam o sentido emocional, porque nos engajamos com a mentira apenas quando necessitamos mentir sobre nós mesmos. É isso que o Cristo quer nos ensinar ao dizer que apenas os lobos caem nas armadilhas dos lobos. Portanto, digo com muito carinho a todos vocês: se as polêmicas espíritas vos interessam, é porque estáis, meu irmão ou minha irmã, mentindo muito para si mesmo. Porque estáis querendo fugir da vossa realidade. Porque de que vos interessam encarnações que não interferam na vossa. Porque vos interessam livros esdrúxulos e esquisitos. Que eles morram pela falta de essência espiritual e sejam relegados ao triste arquivo das distorções espíritas. Quanto a vós, quantas obras nobres a estudar, que a vossa encarnação toda não será suficiente. Dedicai-vos a ela e, acima de tudo, como ensinou Cristo, dedicai-vos aos que sofrem, ao curar os enfermos do corpo e da alma, a consolar os aflitos, e independente de um detalhe ou outro compreendido ou não, o Cristo estará em vossos corações. Não há um só caso em toda a vida do Cristo em que ele exigiu o saber de quem o buscava ou de quem o seguia. Mas em todos os casos, o Cristo investiga os corações. E é a partir daí, meus irmãos, que vos aproximarei do Mestre, por meio da elevação dos vossos corações, guiados para a luz do nosso tão amado Mestre, o meigo jovem que nasceu na pequena e belíssima cidade de Nazaré. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutter.